Fala galera, bem-vindos ao Caderno Ciência, eu sou o professor João. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um estudo que afirma que as estrelas viajam mais lentamente na borda da Via Láctea. Fica com a gente até o final que a gente vai descobrir as maravilhas desse novo estudo aí que falam sobre a nossa galáxia. As descobertas do estudo sugerem que o núcleo da nossa galáxia pode conter menos matéria escura do que o estimado anteriormente. Segundo o estudo publicado na MIT, ao medir a velocidade das estrelas em toda a Via Láctea, os físicos desse instituto descobriram que as estrelas mais distantes do nosso disco galáctico viajam mais lentamente do que o esperado, em comparação com as estrelas que estão mais próximas do centro da galáxia. As descobertas levantam uma possibilidade surpreendente. O núcleo gravitacional da Via Láctea pode ter uma massa mais leve e conter menos matéria escura do que se pensava anteriormente. Os novos resultados se baseiam na análise da equipe que conseguiu obter dados pelos instrumentos Gaia e Apogee. Gaia é um telescópio espacial em órbita que rastreia a localização, distância e movimentos precisos de mais de 1 bilhão de estrelas em toda a Via Láctea, enquanto que o Apogee é uma pesquisa terrestre. Os físicos analisaram as medições de Gaia de mais de 33 mil estrelas, incluindo algumas das estrelas mais distantes da galáxia, e determinaram a velocidade circular de cada estrela ou a rapidez com que uma estrela circula no disco galáctico, dada a distância da estrela ao centro da galáxia. Os cientistas traçaram um gráfico da velocidade de cada estrela em relação à sua distância para gerar uma curva de rotação, um gráfico padrão em astronomia que representa a rapidez com que a matéria gira a uma determinada distância do centro de uma galáxia. A forma desta curva pode dar aos cientistas uma ideia de quanta matéria visível e escura está distribuída por uma galáxia. Lina Nessib, uma das professoras de física do MIT, afirmou o seguinte: o que ficamos realmente surpresos ao ver foi que essa curva permaneceu plana até uma certa distância, então começou a afundar. Isto significa que as estrelas exteriores estão a rodar um pouco mais devagar do que esperado, o que é um resultado muito surpreendente. A equipe traduziu a nova curva de rotação numa distribuição de matéria escura que poderia explicar a desaceleração das estrelas exteriores e descobriu que o mapa resultante produzia um núcleo galáctico mais leve do que esperado. Ou seja, o centro da Via Láctea pode ser menos denso, com menos matéria escura do que os cientistas pensavam. Isso coloca esse resultado em tensão com outras medições. Há algo suspeito acontecendo em algum lugar e é realmente emocionante descobrir onde isso está, para realmente se ter uma imagem coerente da Via Láctea, ainda afirmou a professora Nessib. O estudo foi publicado na Royal Society Journal. Como a maioria das galáxias do universo, a Via Láctea gira como a água num redemoinho, e a sua rotação é impulsionada em parte por toda a matéria que gira dentro do seu disco. Na década de 1970, a astrônoma Vera Rubin foi a primeira a observar que as galáxias giram de maneiras que não podem ser impulsionadas apenas pela matéria visível. Ela e os seus colegas mediram a velocidade circular das estrelas e descobriram que as curvas de rotação resultantes eram surpreendentemente planas, ou seja, a velocidade das estrelas permaneceu a mesma em toda a galáxia, em vez de diminuir com a distância. Eles concluíram que algum outro tipo de matéria invisível deve estar agindo em estrelas distantes para lhe dar um impulso adicional. O trabalho de Rubin em curva de rotação foi uma das primeiras evidências fortes da existência de matéria escura, uma entidade invisível e desconhecida que se estima ter mais peso do que todas as estrelas e outra matéria visível no universo. Desde então, os astrônomos observaram curvas planas semelhantes em galáxias distantes, apoiando ainda mais a presença de matéria escura. Só recentemente, os astrônomos tentaram traçar a curva de rotação da nossa própria galáxia com estrelas. Em 2019, Ana Cristina Ehlers, professora assistente de física no MIT, trabalhou para traçar a curva de rotação da Via Láctea, utilizando um lote anterior de dados divulgado pelo satélite Gaia. Essa divulgação de dados incluiu estrelas e até 25 parsecs, ou seja, 81 mil anos-luz do centro da galáxia. Com base nesses dados, eles observou que a curva de rotação da Via Láctea parecia ser plana, embora com um ligeiro declínio, semelhante a outras galáxias distantes, e por inferência, a galáxia provavelmente continha uma elevada densidade de matéria escura no seu núcleo. Mas esta visão mudou agora, à medida que o telescópio divulgou um novo lote de dados, desta vez incluindo estrelas de até parsecs, quase 100 mil anos-luz do centro da nossa galáxia. A esta distância, estamos mesmo no limite da galáxia, onde as estrelas começam a desaparecer, afirmou o professor Freiberg. Ninguém havia explorado como a matéria se move nesta galáxia exterior, onde estamos realmente no nada.
Fabian, Euclid ou Ehlers aproveitaram os dados de Gaia procurando expandir a curva de rotação inicial de Ehlers. Inserimos toda a informação em um algoritmo para tentar aprender conexões que possam nos fornecer melhores estimativas da distância de uma estrela. A equipe estabeleceu as distâncias precisas para mais de 33 mil estrelas e utilizou estas medições para gerar um mapa tridimensional das estrelas espalhadas pela Via Láctea em até 30 kiloparsecs. Incorporar então este mapa no modelo de velocidade circular para simular a rapidez com que qualquer estrela deve estar a viajar, dada a distribuição de todas as estrelas em outras estrelas na galáxia. Eles então traçaram a velocidade e distância de cada estrela em um gráfico para produzir uma curva de rotação atualizada na Via Láctea. Em vez de ver um declínio suave como nas curvas de rotação anteriores, a equipe observou que a nova curva caiu mais fortemente do que esperado na extremidade externa. Essa desaceleração inesperada sugere que, embora as estrelas possam viajar com a mesma rapidez até uma certa distância, elas desaceleram repentinamente nas distâncias mais distantes. As estrelas nas periferias parecem viajar mais lentamente do que esperado. Quando a equipe traduziu essa curva de rotação para a quantidade de matéria escura que deve existir em toda a galáxia, descobriu que o núcleo da Via Láctea pode conter menos matéria escura do que o estimado anteriormente. Esse resultado está em conflito com outras medições, afirmou a professora Nessib. Entender realmente que esse resultado terá repercussões profundas pode levar a mais massas ocultas logo além da borda do disco galáctico, ou uma reconsideração do estado de equilíbrio da nossa galáxia. Os professores afirmam que irão continuar procurando outras respostas em trabalhos futuros, utilizando simulações de alta resolução de galáxias semelhante à nossa Via Láctea. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se inscrever no nosso canal, deixar o sininho ativo das notificações para mais conteúdo sobre ciência, tecnologia e o universo. Um abraço a todos e até a próxima.